Olá, meninos e meninas! Hoje iremos iniciar a nossa 7ª aula de Fundamentos de Redes de Computadores. O que nós aprendemos na última aula? Nós conhecemos a arquitetura OSI, que foi uma arquitetura que surgiu a partir da ISO, que era uma organização internacional que definia padrões para a construção da arquitetura de redes. Porque antigamente era muito difícil ter uma transmissão dos dados, porque os computadores eram feitos com arquiteturas diferentes. Foi aí que surgiu a arquitetura OSI, com as 7 camadas, em que essas 7 camadas, cada uma possuía uma funcionalidade diferente para transmitir os dados. Então, hoje nós vamos iniciar pela arquitetura TCP/IP. Na década de 60, tinha uma grande preocupação do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, que era interligar computadores de arquiteturas diferentes e que estavam muito distantes uns dos outros, como por exemplo em alto mar, dentro de porta-aviões ou em submarinos. Então, após anos de pesquisa, surgiu o TCP/IP, que significa Protocolo de Controle de Transmissão, Protocolo Internet. Então, esse TCP/IP permitiu que várias pequenas redes de computadores pudessem ser interligadas, sendo assim um embrião para a internet que conhecemos hoje. O objetivo desta arquitetura era permitir que todas as redes conseguissem se comunicar independente da tecnologia. Mas o que seria a arquitetura TCP/IP? É uma arquitetura de rede definida pela família de protocolos TCP/IP. Essa família de protocolos é um conjunto de padrões de redes que permitem a interconexão de redes e sistemas com diferentes tecnologias. Então, essa arquitetura é mais simplificada do que o modelo de referência OSI, porque possui 4 camadas principais e não 7 como o modelo de referência OSI, certo? As camadas são aplicação, transporte, rede ou internet, interface de rede. Aqui eu tenho para vocês uma demonstração dessas camadas com as suas funcionalidades e protocolos mais importantes de cada uma, certo? Então, essa arquitetura possui algumas características. Ela possui 4 camadas, mas que algumas dessas camadas também estão presentes no modelo de referência OSI, como a camada de rede, transporte e aplicação. Ela foi criada baseando-se na adaptação dos protocolos que já existiam. Então, aqui eu trouxe uma representação para vocês dos dois modelos, para que possam perceber qual a diferença entre eles, certo? Aqui é o modelo de referência OSI e aqui é o modelo de referência TCP/IP. No OSI, nós temos 7 camadas. No TCP/IP, nós temos 4. Podemos perceber aqui que a camada aplicação, apresentação e sessão do modelo OSI é correspondente à camada de aplicação do modelo TCP/IP, com os seus protocolos principais também, que no caso seriam HTTP, DNS, SSH, FTP, IMAP, SMTP, POP3. Todos esses protocolos nós vamos ver mais detalhados na próxima aula, ok? Então, aqui nós temos a camada de transporte, que é comum para os dois modelos. A camada de rede também, apesar do modelo TCP/IP ter um outro nome, que é chamada de internet. A camada de enlace e física no modelo OSI é correspondente à camada de interface de redes, certo? Aqui também temos os protocolos principais, né, dessas camadas também. E na de transporte são TCP e UDP, a de internet é IP e a de interface de redes é Ethernet. Então, aqui nós temos a camada de interface de rede. O objetivo dessa camada era conectar um dispositivo de rede a uma rede. Então, é nesta camada que é tratada a informação de mais baixo nível, onde os bits trafegam na rede, certo? E entre elas estão diferentes tecnologias, como é o caso do par trançado e da fibra óptica. Camada de internet. O objetivo dessa camada é permitir que os dispositivos de rede possam enviar pacotes. E ela tenta garantir que os pacotes cheguem até o destino.
É bem semelhante ao modelo à camada de rede do modelo de referência OSI, e esta camada é responsável por realizar a entrega dos pacotes IP no destino e fazer o roteamento dos pacotes. Camada de transporte. Aqui nós temos a comunicação fim a fim entre as aplicações. A camada de transporte TCP/IP possui a mesma função da camada de transporte do modelo OSI. É aqui onde temos a garantia da comunicação entre os dispositivos de origem e destino do pacote. Certo? Pacotes são os dados que vão ser trafegados na rede. Então, nesta camada, nós temos dois protocolos principais, que são o protocolo TCP e UDP. O protocolo de TCP é o protocolo de controle de transmissão. Ele é orientado à conexão e ele é considerado um protocolo confiável porque ele faz várias verificações e confirmações no momento da transação dos dados, certo? Ele garante que o pacote será entregue ao seu destino. Então, ele divide o fluxo de dados em segmentos que serão enviados de uma estação para outra de forma confiável. Aqui nós temos o protocolo UDP, que é o protocolo de datagrama usuário. A principal diferença entre o UDP e o UTP é a não orientada à conexão. Ele apenas envia os pacotes determinados de datagrama de uma estação para outra, mas não garante que será entregue até o destino. Por isso, ele não é considerado confiável, mas é mais rápido do que o TCP e ele é normalmente utilizado em transferência de dados. Aqui nós temos a camada de aplicação, que é a única camada em que a sua implementação é realizada através dos processos do sistema operacional. É aqui que define a sintaxe e a semântica das mensagens que são trocadas entre as aplicações. Então, o objetivo desta camada de aplicação é a comunicação entre os aplicativos, certo? E nesta camada temos alguns protocolos que são principais, como o SMTP, HTTP e FTP. O SMTP é um protocolo que é responsável pela comunicação junto ao servidor de e-mails. Já o HTTP é acionado cada vez que o usuário abre um navegador e digita o endereço de um site. O FTP, que significa Protocolo de Transferência de Arquivos, é utilizado cada vez que o usuário tenta fazer um download ou upload de arquivos. Aqui eu tenho uma atividade para vocês. Eu quero que vocês me digam quais são as camadas do modelo OSI, quais são as camadas do modelo TCP/IP e me digam quais são as diferenças entre esses dois modelos. Então, o que nós aprendemos hoje? Aprendemos sobre a arquitetura TCP/IP, vimos que ela é mais simplificada do que o modelo OSI, porque ela possui 4 camadas principais, mas que algumas camadas também estão presentes no modelo OSI, né? Então, as camadas do TCP/IP são aplicação, transporte, internet e interface de rede. E assim como no modelo OSI, cada camada tem a sua funcionalidade para que possa haver a transmissão dos dados de computadores com arquiteturas diferentes. Então, aqui temos as referências. Tenham um bom dia. Por hoje é só e até a próxima aula.